gravado em algum lugar ou perdi mesmo? Ó, eu coloquei para gravar agora. O Carlos, eu acabei nem conversando com você. Tudo bem? Posso deixar gravada? Aí depois eu te mando o arquivo. Tá ótimo. Então, tá bom. Ontem, gente, a palestra que ocorreu com o Douglas de Mateu, que ele é do CRA, ela ficou gravada. As outras, que foram do curso de Pedagogia de Ciências Contábeis, eu acabei, né, não gravando. Mas de hoje em diante eu vou deixar todas gravadas e mando para vocês das gravações, tá bom? A de ontem, então, do Douglas, está gravada. Eu só não consegui pôr meu RA por causa da empresa, tá? Eu não entendi. Quem falou? Eu só não consegui pôr meu RA porque eu tô usando um nome que eu uso o mesmo time da empresa. Tá, depois... assim, tem gente que tá me aparecendo só o número do RA ou do CPF, mas depois a gente vai conversando, vocês me mandam... Quem não... Ó, vamos fazer assim, quem não conseguiu colocar o nome completo e o RA, me manda depois, ou talvez pelos próprios representantes. Mandem para os representantes, igual a Thalita até orientou vocês ontem. Mande pelos representantes, porque aí vocês conseguem... Manda todo mundo, né, para o seu respectivo representante e ele manda para mim. Porque também, senão, eu vou ficar recebendo um monte de mensagens, às vezes eu até me perco, tá? Então, assim, eu vou puxar a lista de presença e aí eu vou verificar. Representante, esse aqui está sem nome, então eu vou lá na lista do representante com o seu nome. Tá bom? Isso. Porque também, se vocês ficarem Precisa entrando, ser o nome entrando, saindo, às vezes completo? perdem tempo. É bom o nome completo. Fica mais fácil para que eu identifique. E, né, que falou? Você é da pedagogia ou de que curso, Noemi? Eu sou de RH. Ah, de RH, tá vendo? É que eu tenho uma Noemi na pedagogia, que eu logo me veio à mente. Mas pede para... Quem é a sua representante? É a Selma ou não? Eu não lembro. Eu acho que é você, a Luciana, né? Eu sou a coordenadora. Representante de classe, que eu falo. Eu não sei. Nossa sala tá meio dividida, a gente não sabe. Então, Noemi, faz assim, me Luciane, manda, você tem meu contato, né? Oi. Eu tenho. Luciana, eu sou a Maria Delande, também de RH. Nossa sala está sem representante, né, No? A Noemi está falando na mesma sala que a É minha. verdade. A gente não. representante. A gente tá sem representante. Vocês precisam ter, gente. Depois vamos conversando. Vamos? Alguém pode me contatar e a gente vai conversando? Já mandei lá o meu nome no seu WhatsApp, eu vou mandar o restante dos dados, depois eu pego o da Noemi também. Tá ótimo. Então tá bom. Se vocês puderem centralizar em poucas pessoas, porque senão eu fico recebendo muita coisa. Tá bom? Tudo bem. Pessoal, tá bom. Então, né, hoje a palestra a gente vai falar sobre vida plena, né, transformação aí de vidas. O nosso convidado foi uma indicação aí do nosso professor, né, antigo coordenador, nosso professor Rafael. Fico aí muito grata a ele, pena que ele não pôde participar hoje. Mas, né, trouxe, então, né, deixou aí para a gente uma super indicação do Carlos, né, do Antônio Carlos. Ele é treinador, consultor, facilitador empresarial, trabalha como coaching, tem uma empresa, né, Carlos, que chama Assessora Vida. Isso, Assessora Vida. Ela cuida, então, de evolução pessoal, qualidade de vida. Um profissional aí com uma ampla experiência sobre o tema que a gente vai tratar hoje, a qual eu fico aí extremamente grata também à sua participação, viu, Carlos? Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigado. Agora, Carlos, eu vou deixar aí a sua conta em risco. Vou ficar por aqui, mas vou ficar de qualquer coisa, eu estou por aqui. Perfeito, perfeito. Se precisar falar alguma coisa, pode falar, pode chamar, podem participar. Então, vamos lá. Carlos. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas.
Eu sou o Antônio Carlos, o Carlinhos, o Carlos, podem chamar como vocês quiserem. E antes de eu falar um pouquinho sobre o Carlinhos, o Carlos ou o Antônio Carlos, eu quero dizer para vocês que essa nossa palestra, a nossa conversa de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre felicidade, sobre vida plena. Na verdade, se eu perguntasse agora para cada um de vocês o que é felicidade, cada um de vocês, de certo, falaria alguma coisa diferente, né? Porque é um conceito muito subjetivo e o Pequeno Príncipe já disse para a gente que o essencial é invisível aos olhos, né? Só se vê com o coração, e cada um tem as suas lentes próprias no seu coração e enxerga a felicidade de uma maneira diferente. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês assistam. Deixa eu tirar aqui que eu não coloquei com áudio. Vocês assistam um pequeno vídeo. Aqui. Um pequeno vídeo a respeito disso e a gente já entra no assunto. Vamos lá. Olá. Você é feliz? Não estou perguntando se sua vida financeira está bem, se possui bens, nem se é respeitado em seu trabalho. Não me refiro ainda ao carro que dirige e muito menos no que as pessoas pensam sobre você. Só quero saber se você é feliz. Sempre estamos correndo e por isso não nos damos conta das maravilhas ao nosso redor. Dos raios de sol, da luz que ofusca sua visão, do som dos pássaros, da chuva, no toque de alguém especial. Você já tocou alguém hoje? Já estendeu sua mão? Já ofertou seu sorriso? Já emprestou seu ombro? Você já viveu hoje? Deus nos deu a vida e precisamos ser felizes. E não me refiro à felicidade da aposentadoria, do final de semana ou do feriado prolongado, mas sim na do dia a dia. Seja feliz também na segunda-feira chuvosa. Busque nela aquilo que lhe satisfaça. Se não há prazer em acordar para trabalhar, busque outro emprego. Se não sabe fazer mais nada além do que já faz, aprenda. Estude, planeje. Viva o sonho talvez esquecido. Cante, dance, pinte, escreva, interprete. Goze. Mas faça algo que o estimule. Nossa felicidade não está em alguns acontecimentos, não está naquela ou naquelas pessoas e nem no fim do caminho. Lá deve estar a certeza de que viveu intensamente cada segundo. O futuro é incerto, mas a felicidade imprescindível. Você pode e merece ser feliz. E isso só depende de você. Bom, pessoal, esse é um vídeo digamos que de introdução, né? É um vídeo que fala sobre o que eu acredito de fato. Mas, antes de me apresentar melhor para vocês, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Quando vocês pensam em felicidade, o que vocês pensam? Aliás, no que vocês mais pensam na vida de vocês? Vocês pensam? Vocês já pensaram, por exemplo, de fato, de verdade, por que vocês escolheram esse curso que vocês estão fazendo? Qual a diferença que isso fará na vida de vocês? Qual a diferença que isso fará no mundo? Já pensaram sobre o casamento? Por que casar com ele, com ela, ou por que não casar? Já pensaram por que vocês me assistem agora? Por que vocês estão aqui? Sendo que vocês poderiam estar fazendo 1 milhão de outras coisas bem mais interessantes do que estarem me vendo? Bom, saiba que pensar nisso, aliás, responder estas questões, é algo que nos leva à felicidade. Ou eu posso dizer que, ao inverso disso, não responder essas perguntas nos deixam mais longe de ter a felicidade. Aquilo que na Assessora Vidas nós chamamos de vida plena. E quando eu falei que não sabia exatamente qual o conceito de felicidade, porque cada pessoa tem um conceito diferente,
eu posso dizer o seguinte, que se eu tivesse o poder de julgar no final da vida de cada pessoa, se aquela pessoa teve uma vida feliz ou não, uma vida plena ou não, o meu primeiro critério, sem dúvida, seria saber se esta pessoa, no seu derradeiro momento, se ela conseguiu cantar a canção que eu vou cantar para vocês agora. Então, eu peço para que vocês prestem muita atenção na tradução dessa música, quem não conhecer, por óbvio, prestem atenção e saibam que, no meu ponto de vista, se você chegar no seu derradeiro minuto de vida, lá depois dos 112 anos de idade, e tiver condições claras e reais de cantar essa música, para mim, você viveu uma boa vida. Bom, vamos lá. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll see it clear, I'll state my case, of rich and certain. I've lived my life that's full, I travel each and every highway, and more, much more of this I did in my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so are true. If y'all attention, I plan each other course, each careful step along the byway, and more, much more of this I did in my way. Yes, there were times I'm treating you when I did all more than I could tell. Go through it all, and there was doubt. I heard it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did in my way. I've loved, I lied and cried, I had my fill, my share of losing, and now I still subside. I'm finding it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in shy way. Oh no, not me. I did in my way. For what is man? What had his fault? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Ain't not the words a word on needs. The wreckage shows I took the blows and did in my way.
the wreckage shows I took the blows and did in my way. Bom, pessoal. Arrasou. Obrigado. Parabéns. Canta bem. Veja. Show de bola, cara. Palestra com direito a show ao vivo, hein? Não é? Que arrasa. Parabéns. Obrigado. Elvis. Elvis, adoro Elvis. E vejam que, no meu ponto de vista, esse é um dos maiores e melhores termômetros para saber se alguém viveu uma vida plena. Porque vejam que viver uma vida plena, ser feliz, não é nunca errar. Não é nunca ter quebrado a cara, não é nunca ter feito coisa errada, mas é ter feito aquilo que, de fato, movimenta o seu coração. A gente está tão acostumado a fazer as coisas porque elas precisam ser feitas, a gente está tão acostumado que acordar na segunda-feira e pegar um transporte lotado para ir para o trabalho é normal, foi assim com meu avô, de repente com meu pai, vai ser assim comigo, talvez com os meus filhos, mas, na verdade, isso não tem nada de normal. E aí vem a pergunta, quem sou eu? Que foi o último slide que eu mostrei para vocês. Vejam que eu deixei para me apresentar agora pelo seguinte, porque eu tive muito problema na minha vida, ou muitos problemas, né, que envolveu várias coisas, vários sentidos, de fato responder essa questão, que é tão simples, mas que, ao mesmo tempo, é extremamente complexa. Vejam que, durante muito tempo, eu fui policial militar por 15 anos, né? Então, era um funcionário público, policial militar, e cantava em bares, fazia shows, cantava em casamentos, e aí, de repente, fiz Direito, né? Terminei a faculdade de Direito, tirei a Ordem dos Advogados. Então, nós aprendemos que nós devemos fazer uma coisa só e fazer essa coisa bem feita e ter foco, né? Isso é o básico. Inclusive, muitos gurus, né? Eu não acredito em guru, mas muitos gurus falam que para se ter uma vida feliz, deve-se entregar de corpo e alma a uma coisa e ter foco. Bom, no meu caso, eu passava 6 meses, mais ou menos, como funcionário público e só isso. Eu era o melhor policial que eu podia ser, né? Estudava sobre leis, sobre tudo que eu podia fazer no meu dia a dia, e a melhor maneira de ajudar o meu próximo, porque eu entrei na polícia exatamente para isso, para ajudar o próximo. E aí ficava legal a minha vida por 6 meses, mais ou menos. Até que alguém chegava em mim e falava para mim o seguinte, falava, olha, nunca mais você fez um show em lugar nenhum. Fulano de tal vai casar. E eu fiquei sabendo que ele vai chamar você para cantar, porque queria que você cantasse uma música, né, especial e quer que você cante no casamento. E ali, eu ia para o casamento, sem dúvida, nunca disse não, cantava, e aí acendia de novo aquele fogo da música, da paixão pela música na minha vida, e quando eu ia perceber, eu já estava tocando 3 vezes por semana em bares, estava fazendo shows, e ficava mais 6 meses, 8 meses feliz da vida, quando, de repente, surgia alguma coisa no campo do direito para fazer, algum desafio, alguma coisa nova, e quando eu percebia, eu já não era mais só o policial, nem mais só o cantor, mas eu já era o advogado. E aí as pessoas, elas conversavam comigo e elas me falavam o seguinte, falavam assim, você tem que escolher uma coisa para fazer da vida, né? Não dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quem quer fazer tudo, não faz nada, aquelas coisas que a gente já sabe. E aí, naquele momento mágico, antes da gente pegar no sono, que tenho certeza que acontece com vocês também, a gente coloca a cabeça no travesseiro e aí a gente fica pensando naquele mundo ideal, criamos aquele mundo ideal. E, nesse instante, eu pensava no seguinte, falava assim, olha, de fato, eu acho que estas pessoas
tem razão, e eu, de fato, não sei o que eu quero da minha vida, não sei quem eu sou, não sei se sou advogado, não sei se sou policial, não sei o que eu faço, meu Deus do céu, cadê o meu foco? Para onde que eu vou? Foi então que eu comecei a estudar mais profundamente sobre comportamentos humanos, né, sobre a vida, sobre as pessoas, e eu lembro que eu fiz um teste para uma análise comportamental, eu queria descobrir qual que era o meu perfil comportamental. E aí fui fazer essa análise comportamental, e a pessoa que me analisou, ela faz o que a gente chama de devolutiva, né, que é depois conversar no olho a olho com a pessoa para explicar para ela ali qual que é o seu perfil comportamental, quais são os seus pontos a crescer, quais são os seus pontos fortes e tudo mais. E uma das coisas que essa pessoa me disse foi o seguinte, falou assim, olha, você não é uma pessoa que vai se dar bem com um único projeto de longo prazo. Você precisa de várias coisas ao mesmo tempo. E aí, foi a partir daí, e só a partir daí, que, de fato, eu comecei a responder essa questão, quem eu sou. Eu percebi que eu não vinha de Marte e que tinha um motivo de eu ser assim. O que faltava para mim era algo mais estruturado, o que faltavam eram ferramentas, mecanismos de conseguir fazer tudo isso de forma... fazer tudo isso com um pouco mais de rigor, com um pouco mais de qualidade, respeitando o tempo, respeitando as minhas limitações, né, as minhas falhas, e aí, de repente, eu voltei a ser, ou comecei a ser, de fato, o que eu sou hoje. Né? Hoje eu celebro casamentos, né? Celebro com efeito civil, sem efeito civil, casamento religioso, casamento ecumênico, dou palestras e treinamentos, né? Sou cantor, essa foto aqui foi cantando, acho que no Elite Itaquerense, num clube que tem lá em Itaquera. Continuo sendo funcionário público, não mais na Polícia Militar, mas trabalho no Tribunal de Justiça, trabalho com recursos que vão subir para os tribunais superiores e atendo ainda algumas pessoas como coach. Vejam que o Carlinhos, o Carlos, são todos esses juntos. Se você tirar um desse quadro, de certo que eu vou me distanciar do que eu busco como vida plena. É lógico que eu sou assim, todo mundo tem que ser assim? Não. Algumas pessoas precisam de uma coisa apenas, um longo projeto, um projeto apenas de longo prazo, e são felizes dessa maneira. Quem está certo? Ou essas pessoas? Os dois. Todos nós. Eu estaria errado se eu deixasse de viver a minha verdade, se eu saísse do meu caminho, se eu deixasse de viver o my way para fazer exatamente o que o guru disse para mim que eu tinha que fazer, ou o que os meus pais me ensinaram, ou o que aprendi na escola, e esquecesse aquilo que, de fato, eu tenho no coração. E quando a gente fala no coração, e quando a gente fala em felicidade, em vida plena, me surge logo uma pergunta. Aliás, talvez, se vocês quiserem, talvez seja interessante vocês anotarem algumas coisas aqui, alguns questionamentos. Vocês vão ver que talvez nessa palestra aqui, nessa conversa, eu vou trazer mais dúvidas do que esclarecimentos para vocês. Mas eu acredito que a retórica é muito importante, acredito que as perguntas fazem parte da vida e que a gente não constrói uma vida plena sem responder algumas perguntas. Então, se vocês quiserem anotar algumas das questões que nós vamos trabalhar aqui nessa conversa, eu acho que é interessante. E a primeira é o seguinte: missão de vida. Qual que é a missão de vida de vocês? Eu, há muito tempo, aliás, acho que eu nunca acreditei nesse conceito de que a nossa vida é acordar cedo para poder trabalhar o melhor que a gente puder, para ganhar algum dinheiro, para realizar as necessidades básicas lá da pirâmide da teoria de Maslow, e sobrar alguma coisa para a gente comer um churrasco no final de semana, ou comprar um carro, tomar um sorvete, passear com a família e só. Eu acredito que a vida ela é muito mais do que isso.
E quando você começa a desenvolver, a conhecer uma missão de vida, uma missão verdadeira, veja que a vida, ela ganha um outro sabor, ela ganha um sentido ainda maior. Vejam que eu estou aqui agora, não só ministrando uma palestra, não que isso não seja uma coisa estupenda, não seja uma coisa maravilhosa, poder falar sobre aquilo que a gente acredita para a pessoa é maravilhoso, é espetacular. Quando essas pessoas ainda são acadêmicos, né, são criadores, são cognoscentes, são criadores de conteúdo, são as pessoas que hoje ou amanhã estarão movimentando o mundo aí com as suas profissões, isso é maravilhoso. Só que, além disso, além de estar aqui dando uma palestra, eu estou aqui cumprindo a minha missão de vida. Então, vejam que, se por algum motivo ninguém de vocês gostarem dessa palestra, mesmo assim, eu ainda estou feliz comigo mesmo. Por quê? Porque eu estou cumprindo a minha missão de vida. E sobre missão de vida, quando a gente vai pensar em missão de vida, quando eu fui construir a minha missão de vida, a gente tem que pensar no seguinte: o que você faz bem e que te faz bem? Olha só, o que você faz bem e te faz bem, e deixa você feliz, você fica feliz quando você faz. O que você gostaria de fazer até o derradeiro minuto de vida, por todo o tempo da sua vida? Pelo que você gostaria de ser lembrado? Veja que quando você acorda de manhã, num dia de chuva, como lá no vídeo eu falo, até dou exemplo de uma segunda-feira chuvosa, quando você acorda na segunda-feira chuvosa, sem uma missão de vida, você acorda só para pegar o seu transporte, o seu carro e ir para o seu trabalho, ou pegar aquela condução lotada, amarrotado, lá todo mundo te espremendo. Mas quando você tem uma missão de vida, você sai de casa não só para o trajeto ao seu trabalho, você sai de casa para desenvolver sua missão de vida. Imaginem uma pessoa que faz arruelas. E quando eu dou esse exemplo da arruela, eu falo pelo seguinte: não é menosprezando a quem trabalha na metalúrgica fazendo arruelas, porque sem arruelas os motores não funcionariam, a revolução industrial não teria acontecido, né, e nós estaríamos muito atrás no tempo. Então, a arruela é uma coisa extremamente importante, mas que, para mim, não me satisfaz. Né? Eu acho que eu não conseguiria ficar trancado em um lugar 8 horas ou mais por dia fazendo arruelas. Mas veja que, se eu precisasse ficar essas 8 horas fazendo arruela e eu tivesse uma missão de vida, a minha missão de vida, por exemplo, a minha, Carlinhos, a minha missão é me valer daquilo que eu tenho de melhor a fim de despertar ou potencializar aquilo que há de melhor no outro. Então, se eu estivesse fazendo arruela e eu tivesse com um amigo do lado, certamente, além de fazer arruela, eu estaria cumprindo a minha missão de vida, porque eu estaria conversando com ele, estaria falando sobre um curso, estaria falando o que eu estou falando com vocês aqui agora. Então, pensem nisso. Quando a gente tem uma missão de vida, tudo ganha um novo significado. O segundo pilar, que vamos dizer que essa missão de vida ela é alicerçada em 3 pilares. É lógico que ela tem algumas outras colunas para deixar ela aí mais bonita e tal, mas são 3 pilares essenciais. Primeiro, missão de vida. Segundo, valores pessoais. Vejam que, de certo, vocês já ouviram, e se não ouviram, vão ouvir ainda, alguém falando assim, ou de repente até onde vocês mesmos já falaram, que a nossa sociedade ela está com os valores invertidos, ou então a nossa sociedade não tem valores, ou os nossos valores se perderam. Mas sempre pensando na sociedade como uma coisa abstrata e lá longe, né, para lá de Marte. Sem perceber que a sociedade ela é a união de pessoas. Nós formamos a sociedade. Nós que estamos aqui nessa conversa hoje com os nossos amigos, pais, com os desconhecidos, nós formamos a sociedade. E vejam que se a gente perguntar para 10 pessoas quais são os seus valores pessoais, quais são os seus valores inalienáveis, dessas 10, pelo menos 7 ou 8 pessoas
não vão responder de primeira. Eu não sei se vocês já pensaram a respeito disso, pelo menos na minha família, eu nunca fui incitado a pensar dessa forma, a pensar nos meus valores, embora eu tenha feito aí um curso que tem muita teoria, né, que é o curso do direito, nós também não fixamos os nossos valores lá no curso, não trabalhamos a respeito disso, mas vejam, e que quando você pergunta para uma pessoa quais são seus valores, ela para um pouquinho e ela começa a pensar. E ali ela começa a pensar em coisas bonitas. Quais são os valores bonitos? A honestidade. Um dos meus valores é a honestidade, porque é bonito, é chique falar que eu sou honesto, que eu tenho a honestidade como um valor pessoal. Só que se a pessoa vê caindo um dinheiro do bolso do outro, se ela entra no táxi ou no Uber e vê uma nota ali, ela pega e guarda. Se ela pode, se ela tem a oportunidade de furar a fila para pagar uma conta no banco, alguma coisa do tipo, ela o faz. Será que, de fato, ela carrega consigo esse valor? E lembrem-se, se vocês não têm valores pessoais, como a nossa sociedade, que é, teoricamente, até uma coisa abstrata, como que a sociedade pode ter valores? Se a sociedade somos nós. Então, pensem, quais são os valores que norteiam a vida de vocês? Eu sei que é difícil pensar nisso, e eu sugiro para que entrem na internet e busquem lá uma lista de valores. Uma lista de valores. E nessa lista de valores, vejam quais são aqueles 5 ou 6 valores que mais descrevem a vida de vocês, o dia a dia de vocês, de forma real, de forma sincera. Estes são os valores que vocês têm de fato. Bom, depois dos valores, visão de futuro. Vejam que nós não temos, né, quando eu falo nós, eu falo como sociedade, talvez vocês tenham, eu não tinha, e creio que boa parte das pessoas não tem uma visão de futuro muito clara. Vejam que quando eu comecei a fazer direito, quando eu disse no meu trabalho, né, eu ainda era policial nessa época, e eu falei que ia fazer direito, as pessoas falavam assim, nossa, mas um curso de 5 anos... Você vai ficar 5 anos fazendo esse curso, você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, o seu filho é pequeno, você tem filho pequeno em casa, e você vai fazer esses 5 anos aí de curso, e depois não vai passar na ordem dos advogados, e esse curso não vai valer de nada. Será que você deve fazer esse curso mesmo? Pessoal, vejam que o tempo, ele de fato ele vai passar. Os 5 anos passaram. Aliás, passaram muito mais do que os 5, mas os anos vão passar. Daqui, se vocês forem fazer um planejamento para 10 anos, e por algum motivo alguém falar para vocês não fazerem, porque 10 anos é muito tempo, saibam que esses 10 anos eles vão passar. Onde vocês querem estar daqui a 10 anos? Aliás, vamos pensar antes disso. Qual é a visão de futuro? Qual é o planejamento? O que vocês querem fazer? O que vocês querem ser? E onde vocês querem estar daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? Daqui a 5 anos? Vocês já se permitiram fazer, de fato, colocar no papel? Eu não ganho nada com esse programa, não ganho para fazer merchan nem nada do tipo, mas há 3 ou 4 anos eu uso Trello. Então, minha vida inteira está no Trello. Minha missão de vida está lá, minha visão de futuro está lá, todo o planejamento que eu tenho para os próximos anos está lá. Eu reviso o meu planejamento a cada 6 meses, eu paro ali e leio tudo novamente, vejo o que eu preciso adaptar, vejo o que eu preciso mudar, que isso também faz parte do planejamento, né? A mudança é a única coisa constante em nossa vida. Mas vejam que a gente está falando aqui de visão de futuro, e isso é o que a gente costuma chamar de mapa estratégico. Mapa estratégico empresarial, quando a gente faz das empresas, né, que nós desenvolvemos isso dentro das empresas, e mapa estratégico pessoal, para descrever a nossa vida. Eu acredito que esse é um dos mecanismos de você chegar na vida plena. Agora, pensem comigo aqui uma coisa.
Vejam que eu disse que muita gente não se conhece de verdade. Descobrindo a sua missão de vida, seus valores e sua visão de futuro é uma excelente maneira de começar a se conhecer. Mas vamos lá, imaginem vocês que vocês vão receber um convite para se dirigirem a uma outra cidade, para ir num casamento que vai acontecer amanhã cedo do melhor amigo ou amiga de vocês que estava numa viagem e descobriu o amor da sua vida e resolveu se casar. Essa pessoa liga para vocês e fala assim, olha, corre para cá, vem, pega o primeiro avião, porque eu vou me casar, você vai ser meu padrinho ou minha madrinha, eu faço questão que você esteja aqui, corra o mais rápido que você puder, que eu vou me casar daqui a pouco. Você corre, você pega um avião, desce no aeroporto. Quando você chega no aeroporto, você fala o seguinte, eu quero o melhor motorista aqui de táxi, ou o melhor motorista de Uber, com o melhor carro possível, que isso vai me dar as melhores condições possíveis para chegar no casamento, ou no casamento para o seu padrinho ou madrinha. Veja que a gente sempre está buscando o melhor momento, né, para fazer as coisas, as melhores condições, e aí você pega esse motorista mais rápido no carro mais veloz e mais novo daquele aeroporto e você corre para o casamento. E aí você fala para o motorista, vai, mete o pé. E ele mete o pé. E aí, de repente, ele olha para você e fala assim, mas onde é o casamento? Qual que é o endereço? E aí você responde para ele, não sei. Não sei onde é o endereço, é verdade. Eu nem tinha pensado nisso antes, que eu tinha que pegar o endereço com ele. Mas vai indo aí, e aí a gente vai tocando a nossa vida sem saber de fato quem nós somos, quais são os nossos valores, nossa visão de futuro, qual a nossa missão de vida, e ele vai tocando táxi, e ele vai correndo. E aí você tenta perguntar para terceiros aquilo que você já devia saber, que era o caminho, o endereço do casamento, que são o seu mapa estratégico, e você pergunta para o terceiro, e aí você liga para o seu amigo, e o seu amigo fala assim, cadê você? Eu já estou aqui, já no altar. E você fala para ele, me dá um endereço, porque o taxista está correndo, mas ele não sabe para onde ir. E aí o seu amigo diz para você o seguinte, olha, o endereço eu não sei de cor, mas eu conheço a cidade inteira. Me fala onde você está, que eu vou dizer como que você chega aqui. E aí você pergunta para o taxista, novamente terceirizando, e o taxista olha para você e fala assim, olha, na verdade, eu não sei onde a gente está, não. A gente estava no aeroporto, você pediu para correr, sair correndo que nem um louco, não sei onde eu estou. Se você não sabe onde está, você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Só que no casamento, muito provavelmente, você não vai chegar. E isso serve para a nossa vida. Se você não sabe exatamente quem é você, se você não sabe exatamente onde você está, se você não tem uma visão de futuro clara, dizendo onde você quer chegar, o que você quer ter, quer ver o interessante? Você pergunta para as pessoas, o que você quer da sua vida? Principalmente para as pessoas mais jovens ainda, que ainda não têm família e tal, você pergunta para as pessoas falam o seguinte, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro e eu quero ter uma família. Eu já vi até em algum programa, que eu não lembro agora qual foi, mas eu lembro que eu vi na televisão um apresentador falando que esse é o sonho universal, ter uma casa, ter um carro e ter uma família. E aí você começa a conversar com a pessoa. Esse carro pode ser um Fusca 66, mas não um Fusca 66 top, bonitão. Um Fusca enferrujado, com pneu careca, a lataria caindo, com a pintura toda queimada. Essa casa pode ser uma casa à beira de um córrego, né? À beira ali onde passa esgoto. Pode ser, e a sua família pode ser uma família aí onde todos sejam dependentes de drogas, não trabalhem, alguma coisa desse tipo. É isso que te faria feliz? E aí a pessoa pensa, fala assim, não, de fato não. Eu quero mais do que isso. Não, essa família não serve para mim, esse carro não serve para mim, e isso não é o que eu quero. E aí eu pergunto para você que está me assistindo agora, o que você quer? Quando a gente vai fazer uma visão de futuro, você tem que ter isso da forma mais clara possível e com o máximo de detalhes possível. Eu quero
estar ali numa universidade como a Anhanguera, dando palestra para várias turmas, falando aquilo que eu estudei, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto. Isso é uma visão de futuro. Aconteceu, estou aqui, né? Então, pensem e tenham visões de futuro mais claras, mais verdadeiras. Vejam que existe algo chamado linha da vida. Imaginem vocês o seguinte, imaginem uma linha horizontal e que separa dois grupos de pessoas. Quem está acima dessa linha é aquela pessoa que com certeza você conhece, que ela consegue basicamente tudo que ela quer, ou pelo menos a gente tem, porque ninguém consegue de fato, mas a gente tem aquela impressão que ela consegue ali a maioria das coisas que ela quer. É aquela pessoa que sempre está com um sorriso no rosto, sempre está feliz. Essa é a pessoa ali que vive acima da linha da vida. E a pessoa que vive abaixo da linha da vida é aquela pessoa que não consegue essas coisas, não consegue tudo aquilo que quer. E aí, a gente percebe que essa pessoa que está abaixo da linha da vida é aquela pessoa que ela sempre reclama de tudo, né? Nada tá bom. Veja que se tá sol, tá ruim porque tá quente demais. Se tá frio, tá ruim porque tá frio demais. Ela vive sempre se deixando inferiorizar pelas outras pessoas, ela sempre coloca os outros lá em cima, coloca ela sempre lá embaixo. Ela vive como a gente chama de pessoas termômetro, né? Vejam que as pessoas que se comportam como termômetro são aquelas pessoas que elas mudam a sua temperatura de acordo com o ambiente que elas estão vivendo. O que isso significa? Significa que, por exemplo, se ela está num ambiente onde as pessoas estão felizes, as pessoas estão rindo, ela vai estar ali feliz, ela vai estar rindo, ela vai estar tudo top. Mas se ela estiver no ambiente onde as pessoas estejam mais tristes, estejam mais apáticas, ela também vai ficar assim. Por quê? Porque ela se deixa levar pelo ambiente, ela se deixa levar pelo meio, né? Há a teoria que diz que nós somos fruto do meio. Eu acredito que até nós sofremos muita influência do meio, sim, mas a vida é muito mais do que isso. Então, essa é uma pessoa que está abaixo da linha da vida. Uma pessoa que estaria acima da linha da vida é aquela pessoa que, primeiro, ela não fica procurando culpados para tudo que dá de errado na vida dela. Ela entende que, de certo modo, seja de uma maneira ou de outra, ela é responsável por aquilo que acontece com ela. Poxa, mas como assim, Carlinhos? Então, quer dizer que se eu sou mandado embora do meu trabalho, eu sou responsável por isso? A culpa não é do meu chefe? Falei, veja, depende do ponto de vista. Porque, querendo ou não, as escolhas que você fez, as escolhas que você fez durante a sua vida ou durante o seu trabalho, te levaram até aquela situação. Veja que se não for um caso, por exemplo, a firma faliu, né? Minha empresa faliu, foi mandado embora todo mundo. Mesmo assim, você escolheu trabalhar naquela empresa, de repente você poderia estar trabalhando numa outra empresa que não ia passar por essa falência. Quer dizer que eu consigo controlar tudo que está na minha vida? Não, você não consegue. Algumas coisas acontecem além do nosso planejamento, além do que a gente espera e além do nosso merecimento, né? Mas nós temos que fazer de tudo para começar a assumir aquilo que dá de certo ou aquilo que dá de errado na vida. A responsabilidade pela sua vida é sua, a responsabilidade pela minha vida é minha. É claro que eu estou falando isso aqui de uma forma extremamente superficial, né? Nós sabemos que dependendo de onde a pessoa nasce, na condição social que ela tem, ou até a cor da pele, infelizmente fazem extrema diferença. Dizer que nós estamos todos em pé de igualdade é um engodo, nós não estamos, né? Mas quanto mais eu assumir aquilo que acontece na minha vida, mais ter o controle a respeito disso, mais perto de estar acima da linha da vida eu estou.
Veja que as pessoas que estão acima da linha da vida, diferente de quem está lá abaixo da linha da vida, elas se comportam como, não como termômetro, né, mas como termostato. Veja que o termostato, você chega em casa, chega no trabalho, e aí o ar-condicionado está lá, e está um frio danado. O que é que você vai fazer? Você vai chegar lá no seu ar-condicionado, vai mudar o termostato e vai deixar o ambiente mais quente. Ao revés, se tiver muito, né, se tiver muito quente no ambiente, extremamente quente, você chegar lá e tiver todo suando, o que é que você vai fazer? Você vai mudar o termostato para diminuir a temperatura. E a pessoa que está acima da linha da vida, ela é a pessoa que, por exemplo, se ela chegar num lugar onde está tudo dando errado, ela vai fazer de tudo para que as coisas elas passem a acontecer da forma correta, a darem certo, né? Então, a gente tem que procurar estar acima da linha da vida. O próximo slide, que eu vou mostrar para vocês aqui, eu quero que vocês, agora, vocês podem até esquecer de tudo que eu falei até aqui, né? Mas não esqueçam desse slide e das 3 próximas perguntas que eu vou fazer para vocês. Eu até sugiro de antemão que vocês anotem essas perguntas, porque eu acredito no poder das respostas dessas questões. Vamos lá. Vejam que vocês estão vendo aí. Eu sei que é uma coisa muito, talvez, forte, para não dizer outra coisa, né? E, de fato, é isso que eu estou mostrando mesmo. É um velório. Veja que tem uma pessoa lá, deitada, e algumas pessoas ao redor. Que é uma coisa que a gente talvez não goste muito de falar, mas que eu acredito, né? Se nada mudar, eu acredito que cada um de nós passará por este momento. E aí eu tenho 3 questões para te perguntar. Como vai ser o seu derradeiro momento na Terra? 3 questões. Primeira questão. Quem você gostaria, de coração, que estivesse lá te prestando essa última homenagem? Vejam, vou repetir. Quem você gostaria que estivesse lá nesse momento te prestando essa última homenagem? Vejam que tem muita gente que vai porque é parente, porque é vizinho, porque socialmente fica chato se a pessoa não comparecer, então ela tem que ir. Mas eu quero saber quem você gostaria de coração mesmo que estivesse ali te prestando essa última homenagem. Esta é a primeira questão. Segunda questão. O que você gostaria que estas pessoas estivessem comentando sobre você? O que você gostaria que essas pessoas estivessem conversando sobre você? Imaginem as pessoas lá falando: nossa senhora, mas já foi tarde, ainda bem que se foi, devia ter ido antes. Não é isso que eu gostaria que as pessoas comentassem sobre mim, que as pessoas estivessem conversando sobre mim. E você? O que você espera? O que você gostaria que as pessoas estivessem conversando? E terceira pergunta, e ainda mais importante que as 2 primeiras, será que a vida que você leva hoje, da maneira que você leva hoje, e com todas as desculpas que nós damos na nossa vida de que não tenho dinheiro, ou que o tempo está curto, e aí a gente deixa de conversar com as pessoas, deixa de colocar os nossos planos em ação, né? Deixa de ligar para aquele amigo ou aquela amiga que há anos a gente não vê, porque a gente não tem tempo. Eu quero saber, analisando tudo isso, todas as desculpas ou todos os reveses que podem ter acontecido ou que podem estar acontecendo na vida de vocês, eu pergunto, a vida que vocês levam hoje, a vida que vocês vivem hoje, ela é suficiente para que estas pessoas, de fato, elas pensem, elas sintam e elas falem isso sobre você? A vida, sua vida, ela é suficiente para isso? Se sim, espetáculo, parabéns, show de bola, né? O que você tem que fazer agora é ajudar outras pessoas para que elas também tenham esse pensamento, né? Essa clareza de pensamento, e para que elas também
mudem as vidas delas para que as pessoas possam, no seu funeral, pensarem isso de você. Agora, se não, se por algum motivo vocês acharem que isso que vocês querem que as pessoas pensem, digam, né, falem sobre você, não é condizente com a vida que vocês têm hoje, após essa palestra, depois que vocês tiverem um tempinho, pensem aí, coloquem no papel, escrevam o que vocês acham que de fato pode e deve mudar na vida de vocês. Legal até aqui? Bom, sabe o que quando a gente fala sobre tudo isso, vejam que eu falei sobre missão de vida, eu falei sobre valores, eu falei sobre visão de futuro, eu falei sobre a vida que vocês levam, da maneira que vocês levam, e pensar em tudo isso, meu Deus do céu, no meio de tanta correria, trabalho, família, pandemia, né, dúvidas, incertezas que tem na nossa cabeça, é muito difícil fazer isso tudo, até porque dizem que a maioria das pessoas sofrem de procrastinação. Ter que parar, pegar o papel, escrever, ter que pensar em tudo isso face à Netflix, que está logo ali na minha frente, o poder que o controle remoto nos dá, né, de apertar o play ali, passar a tarde toda, a noite toda assistindo Netflix e deixar o que tem para fazer para lá. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que mudou a minha vida. Na verdade, o que a gente faz? Quando a gente percebe, isso, de repente, não vocês, mas talvez, eu até arrisco a dizer que a maioria das pessoas, quando a gente percebe que a gente tem um ponto a crescer, quando alguma coisa na gente não é legal, a gente começa a se degladiar com a gente mesmo, a gente começa a brigar com a gente mesmo. Meu Deus do céu, mas por que eu sou assim? Por que isso acontece comigo? Por que eu sei que está errado, mas eu faço? Né? E a gente fica se degladiando. Vejam que uma das coisas que eu descobri quando eu fiz a minha análise comportamental é que eu sou procrastinador. Carlinhos, eu perco a concentração fácil, eu tenho tendência a começar várias atividades e não necessariamente terminar todas elas, e eu sou procrastinador. Mas vejam que eu não me sinto mal com nada disso, porque esse sou eu. Pode até não ser aquele que eu escolhi ser, mas sou eu. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que não brigar comigo mesmo, mas aprender a lidar com isso. Se eu sou procrastinador, eu tenho que aprender a lidar com a procrastinação. No meu caso, eu disse aqui do Trello, por exemplo, eu aprendi com o Trello. Hoje eu consigo me dedicar a várias atividades, todas aquelas que eu começo, certas ou erradas, lembrando lá do My Way, às vezes até eu tento engolir aí mais do que eu consigo e eu preciso cuspir, eu vou cuspir, mas não vou deixar pela metade. Eu vou correr atrás, eu vou fazer. E vocês? O que vocês fazem diante disso? Bom, voltando aqui aos meus slides, gestão de tempo. Veja que uma das coisas que eu falei com vocês foi: não tenho tempo. Porque, na verdade, essa é uma... Eu não vou dizer desculpa, mas eu vou dizer realidade, porque é verdade. Você vê que tem até gente que fala assim, olha, estão faltando horas no meu dia. Mas vejam que uma das diferenças entre eu e o Bill Gates, né, entre esse campo vasto de diferenças que há entre nós, uma delas é que ele tem muito dinheiro e eu quase nada, né? Mas, em questão de tempo, Deus deu para ele 24 horas e para mim também ele deu 24 horas. E aí a gente começa a pensar, poxa, eu trabalho 8 horas por dia, eu gasto 2 horas para ir e para voltar do trabalho, dá 10 horas, mais 4 horas que eu passo na universidade, são 14 horas, aí eu preciso dormir mais 8 horas, né? Mais 8 horas, e aí acabou o meu dia, então é por isso que eu não faço mais nada da vida. Mas em algum momento vai sobrar para você. Em vez de dormir 8, talvez durma 4, durma 5.
mas aí são tantas coisas que eu preciso fazer, tantas coisas que eu quero fazer, e aí eu fico perdido, e no fim eu não faço mais nada. Mas imaginem vocês, há um livro chamado A Tríade do Tempo, que ele fala o seguinte, ele fala todas aquelas tarefas que a gente precisa fazer, nós temos que dividi-las em três categorias: importantes, urgentes e circunstanciais. Importantes, agora que vocês já sabem e já vão fazer lá a visão de futuro de vocês, importante é tudo aquilo que deixa vocês mais perto de alcançar um objetivo, de realizar lá algo que vocês imaginaram para sua visão de futuro, né? E urgente são aquelas coisas que simplesmente aconteceram sem a vontade de vocês, ou são aquelas coisas que eram importantes, por exemplo, aquele trabalho que vocês precisam fazer e que ainda falta 30 dias para entregar e que vocês falam assim, ah, meu Deus do céu, vou fazer depois, vou fazer outra coisa agora, vou para a Netflix, porque ainda tem 30 dias para fazer isso. E aí, de repente, vocês percebem que já não tem mais 30 dias, que só tem mais 2 dias para a entrega do trabalho e o tempo parece não ser mais o suficiente, porque aquilo que era importante se tornou urgente agora. E aí aquilo que ia ser importante de hoje eu não vou fazer porque eu vou ter que fazer o meu trabalho e isso que era importante hoje vai se tornar urgente de amanhã. Então, vamos analisar o que é de fato importante e fazer as coisas importantes. Porque se eu fizer as coisas importantes, sem esquecer das coisas urgentes, me sobrará um tempo ainda para fazer aquilo que é circunstancial. Circunstancial é aquilo que é gostoso, que até me dá um prazer, como assistir Netflix, por exemplo, mas que não vai me deixar mais perto de alcançar nenhum objetivo, né? Aquilo que eu só tenho que fazer de fato, ou eu sei que às vezes a gente não aguenta mais e às vezes é extremamente necessário dar uma parada e assistir um filme, ou tocar um violão, cantar, fazer qualquer coisa. Eu também sou assim e quando eu sinto isso eu também dou uma parada aí para recarregar as energias. Porém, a gente tem que saber exatamente separar o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial para gerir melhor o tempo. E agora que a gente já está caminhando para o final da nossa apresentação, tem uma coisa que parece brincadeira, mas que é extremamente importante e que, quando eu converso com as pessoas, principalmente quando eu estou atendendo alguém como coach ou algo do tipo, a gente percebe como a crença de merecimento ela faz falta, como a crença, se dá para dizer crença negativa, né? Uma crença negativa de merecimento atrasa a vida de alguém. Vejam que a gente às vezes vê o outro tirando 10, a gente vê o outro comprando um carro zero, ou comprando uma casa grande, ou tendo um corpo legal, né? Sendo magro, ou tendo boa saúde, e a gente acaba pensando lá na nossa cabeça que aquela pessoa pode, que a gente não. Que aquela pessoa tem o direito de ter isso e que a gente não tem esse direito. Por que que não? Bom, vamos correr mais um pouquinho. Então, pessoal, se eu pudesse deixar um conselho para vocês aqui, o conselho que eu daria era o seguinte: deem o primeiro pulo. Não esperem o momento ideal, não esperem as coisas estarem todas de acordo com aquele mundo que vocês criaram antes de dormir na cabeça, e não deem o primeiro passo, porque um passo só é pequeno demais. Eu sei que a gente deve começar pequeno, né? Mas comecem com a vontade daquele que pula, né? Daquele que se joga de fato, daquele que tenta, e gravem. Eu sou contra gravar as coisas, mas essa frase é uma frase que vale a pena gravar. Gravem essa frase. Antes o feito do que o perfeito. Comecem a fazer. Não desista. Muita coisa na vida de vocês vai dar errado. Muitas coisas daquilo que eu planejei provavelmente não vai acontecer, mas e daí? A gente emenda, a gente remenda, a gente refaz, a gente engole ou a gente cospe se não der para engolir. E o que falarão de ti? A gente está tão preocupado com o que o outro vai falar da gente que a gente deixa de buscar a nossa felicidade, deixa de correr atrás das coisas. Veja o que eu falei, que nem tudo vai dar
certo do jeito que a gente queria. De fato, nem tudo vai acontecer do jeito que a gente queria, não tem jeito. Mas vejam que, como diz aquela frase, aquela conhecida frase, a dor, ela é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. Vejam que eu vou sentir dores, eu vou ter problemas muitas vezes na vida, mas o que vai me definir não são os tombos ou as dores que eu tenho, mas sim o que eu faço diante daquilo. E para terminar aqui essa conversa, eu deixo uma foto para vocês que foi o seguinte. 2017, eu comecei a perder o movimento da perna direita. Eu tenho um problema de coluna, como acho que a boa parte dos brasileiros, mas o meu problema se agravou um pouquinho, e eu já estava mais de um ano que o meu nervo ciático estava pinçado, e nada que eu fizesse, nenhum tipo de terapia, de tratamento, de remédio que vocês possam imaginar, eu já fiz, e nada dava certo, nada fazia o meu nervo soltar, e com isso, às vezes, eu ia andar, e a minha perna parava de funcionar. E aí eu parei, eu tocava 3 vezes por semana em bares, eu parei, as palestras, eu parei de dar palestra, eu fiquei mais tempo nesse ano em casa do que dentro do trabalho, porque eu não conseguia andar. E aí, de repente, eis que surgiu uma luz no fim do túnel, assim que eu vejo, que era a cirurgia na coluna. E as pessoas já começam a falar assim, meu Deus do céu, você vai operar da coluna? Como que é a anestesia? Anestesia geral? Anestesia geral. Meu Deus, mas tem o fulano que é amigo de ciclano, casado com beltrana, não sei de onde, que tomou anestesia geral e não voltou da anestesia, né? E as pessoas começam a falar, eu sei que chegou o dia da anestesia, né? O dia da cirurgia, e aí eu fiquei internado por 9 dias antes de fazer a minha cirurgia, precisei ficar internado, e aí quando eu estava no hospital, eis que a foto. Eu estava no hospital, essa foto aqui ela foi tirada a 1 hora antes de eu fazer a minha cirurgia, né? Vejam que aqui do lado está a minha esposa, aqui, né, estão lá, eu esqueci como que eles chamam, não são os doutores da alegria, né? E, nossa, que gafe, acabei esquecendo, mas tudo bem, depois eu vou lembrar. E aí, eu estava aqui já com soro, tomando soro, estava mais de 8 horas em jejum, só que como eu fiquei vários dias internado, eu pedi para me levar um violão, me levaram um violão. E eu ficava ali no fim da tarde tocando. Faltava 1 hora, então, esse dia, para eu descer para a cirurgia, e aí esse rapaz mais alto aqui, ele chegou na porta e ele perguntou, falou, quem é o Antônio Carlos? Falei, sou eu. E eu estava tocando violão. Ele falou assim, mas você não vai fazer uma cirurgia agora? Eu falei, vou sim. Ele falou, e você está tocando violão? E aí eu lembro que eu brinquei, eu disse para ele, falei assim, sem dúvida, o médico falou que não há contraindicação, né? Que tocar violão faz bem. Aí ele disse para mim o seguinte, falou assim, olha, eu vim aqui, na verdade, te alegrar, né? Te deixar, tirar o seu medo da cirurgia, esse tipo de coisa, mas me parece que eu não preciso. O que é que eu faço agora? E aí eu brinquei com ele, faz o seguinte, vem aqui para perto da cama, e tem 1 hora ainda para a gente cantar. Vamos cantar essa 1 hora aqui, vamos se divertir, e depois eu desço. Por quê? Não é porque eu sou louco, eu nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia na vida, e eu sei dos riscos que tem da cirurgia da coluna, e sei os riscos que envolvem aí uma anestesia geral. Mas vejam que, para mim, no meu ponto de vista, enquanto algumas pessoas acreditavam que eu estava hospitalizado, porque eu estava muito ruim, porque eu não estava conseguindo andar, porque as minhas dores eram muito grandes. Não, na minha cabeça, eu estava hospitalizado porque eu estava procurando a solução para um problema. Então, para mim, a cirurgia não era uma coisa ruim, não era uma coisa pesada. Na verdade, era a maneira que Deus me deu, a maneira que eu construí de conseguir parar de sentir aquelas dores e de voltar a andar novamente. Então, para mim, a cirurgia não era um problema, era a solução. E aí eu pergunto para você, quantas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente recebe, a gente entende como um problema, sendo que a gente poderia só virar a chave, só pensar de uma maneira diferente, ver de repente por um lado que a gente ainda não olhou, por um prisma que a gente não olhou, e transformar aquilo que é ruim em solução para os nossos problemas. De fato, eu continuo com um problema na coluna, mas de fato nunca mais eu caí por perder a força da perna, e
de fato, essa cirurgia para mim foi uma bênção, foi uma maravilha, e se precisasse, faria de novo. Bom, pessoal, ser feliz, de fato, como eu disse lá no vídeo, no começo, só depende da gente. Eu não tenho dúvida que cada um de vocês, e inclusive eu aqui, nós podemos muito mais do que nós conseguimos hoje. Pessoal, muito obrigado. Eu vou permanecer aqui o tempo que vocês quiserem. Podemos bater um papo agora, podemos conversar, vocês podem perguntarem se tiverem alguma pergunta ou fazerem algum comentário. E, professora, muito obrigado pelo convite, e vocês, muito obrigado por estarem aqui, ficarem me ouvindo durante 1 hora, sendo que o Netflix está tão fácil ali. Eu sei que é uma coisa difícil de se fazer, então vocês são guerreiros e guerreiras, e eu agradeço de coração por isso. E obrigado. E, aliás, professora, se você me permitir, eu vou deixar aqui, se vocês quiserem anotar o meu e-mail, meu telefone, quiserem comentar alguma coisa depois, ou quiserem conversar sobre alguma coisa depois, eu não prometo que eu atendo na primeira hora, porque às vezes eu não posso ver o WhatsApp, mas eu prometo que eu respondo. Prometo que eu respondo o e-mail, prometo que eu respondo o WhatsApp. E posso passar, professora, meu e-mail e telefone? Pode, então, vamos lá. pode sim. De e-mail, pessoal, o e-mail que eu mais olho é o e-mail da empresa, porque eu tenho que abrir várias vezes por dia. Então, é contato, @assessoravidas.com.br. Contato@assessoravidas.com.br. E o telefone, pode ficar à vontade, me chamar no Zap, 11, 94716 2530. 94716 2530. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, professora. Tá contigo. Eu que agradeço, viu, Carlos? Foi maravilhoso. Fiquei aqui quietinha, ouvindo tudo e refletindo, né? Eu gosto muito desses momentos que nos fazem refletir, né? E para a gente analisar, né, o que eu faço hoje, né? E o quanto isso pode me trazer de alegria e também aos demais, né? Aos que estão ao meu lado, ao que eu me proponho a fazer. Então, são assuntos que sempre devem ser ditos, né? Sim. Pessoal, aproveitem, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que gostariam de comentar, aproveita o Carlos aí. Se vocês tiverem, esse é o momento. Se vocês quiserem falar o que é felicidade para vocês, por exemplo, isso é muito importante. Boa noite, professor. Eu queria parabenizar pela palestra, porque ficou bem claro, né? Foi uma coisa que abriu a nossa mente. Às vezes a gente está focado em uma coisa pequena, e com uma simples palestra a gente consegue abranger os horizontes, né? Foi muito útil. Obrigado. Fico feliz. E você já pensou que Ô, Hélio, pode falar, Hélio. Eu queria só agradecer mesmo a oportunidade de ouvi-lo, né? A experiência de vida que você trouxe e todos esses pontos levantados. Eu fiz também um Leader Training, que é um treinamento da vida pessoal. Você fez onde? Não pode fazer merchan aqui? Eu fiz o LT também. Quem que você achou, Hélio? Eu fiz na Quatro Tempos. Quatro Tempos? Mentira. É mesmo? Que ano você fez? Você é um Silva, professor? Nós somos um Silva. Professora Silva, são todos aqueles que fazem esse LT, e nós entendemos que nós somos uma grande família, né? Que aquilo nos une, e nós somos uma grande família, que é a família dos Silvas. Então, Silva, anote meu telefone lá e pode falar, o LT é maravilhoso. Exatamente esse ponto. Antes de eu ir fazer o LT, eu tinha limitações, né, nos pensamentos, tanto profissionais quanto pessoais, de exatamente isso, ter um foco, amigos, familiares que trabalham em construtora, montadora de veículos e tal, e nada, eu não me identificava com nada disso. E eu sou muito ansioso, assim, sou muito ativo,
Eu não consigo fazer uma coisa só. E no LT abriu essa mente, assim como a sua palestra hoje, de mostrar que cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem uma maneira de viver, e tudo bem. Se a pessoa estiver se sentindo bem, tá tudo bem. Muito obrigado. Hélio, desculpa te interromper, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez a sua análise comportamental, já não? Eu fiz uma, mas não foi na Quatro Tempos. Eu não gostei muito da pessoa que estava fazendo essa análise. Já anotei seu telefone porque eu quero entender melhor como funciona como uma pessoa que entende mais. Então vamos fazer o seguinte, Hélio Silva, né, meu irmão Silva, eu vou oferecer para o Hélio aqui, Hélio, eu vou fazer a sua análise comportamental, então, com o software, tudo certinho, sem custo nenhum, tudo bem? E aí depois eu vou te fazer devolutiva e nós vamos conversar sobre isso, se você quiser, claro. Claro que eu quero. Top da família, né, Carlos? Beleza. Temos que ajudar a todos, imagine quem é da família, né? Muito bom. Se for ajudar todo Silvas, vai dar praticamente a sala toda aí, hein, professora? É que esse Silva é um Silva que, além de ter lá na carteira de identidade, ainda passou os 3 dias de LT. E olha, José, show de bola lá o LT, hein? Eu recomendo. E a Quatro Tempos é legal também pra caramba. É muito bom. Mas fale, meu amigo. Eu fiz algo parecido, mas não é o LT. Eu fiz pela Sigma. Sigma. Isso. Mas não quer dizer, na verdade, eu não sei se é o LT. Foi o inteligência emocional ou não? Inteligência emocional, comportamental e desenvolvimento pessoal. Isso. Eu conheço o Sigma. Mas eu só queria dizer também que foi muito legal assistir a palestra, ouvir, falando uma questão de tempo. Por exemplo, cheguei em casa aqui correndo e percebi que não tinha comida para os meus filhos. Então, ao mesmo tempo que eu estava assistindo a palestra, eu estava cozinhando. Terminei, consegui fazer que o tempo valesse a pena nas 2 coisas ao mesmo tempo. A gente se inventa, né? Ah, sim. Otimizou, né? Tá otimizada. Prestando atenção na palestra, ficando atento e tomando cuidado para não queimar o arroz. Ficou soltinho, José? Ficou soltinho? Ficou soltinho, posso garantir. Convida a gente, Gera. Terminei. Pode ser aqui agora. o arroz do churrasco. Não é? O arroz do churrasco. Até porque essa pandemia tem que acabar, né? Meus violões aqui, eles estão enferrujando. Puta, é mesmo. Você não vê a hora, né? Pelo amor de Deus. Vejo a hora. Mas muito obrigado tanto pela palestra, muito obrigado, professora, também pelo convite, e espero poder participar das demais também. Com certeza, eu espero todo mundo. Mais alguém, gente? Gostaria de aproveitar? Professor, quanto tempo você demorou para tirar a ordem? Luiz, graças a Deus, assim, eu tirei de primeira, né? A primeira vez que eu fui lá fazer que eu podia fazer, graças a Deus, deu certo. Eu acredito muito em viver aquilo que se faz, né? Então, 2 coisas que eu levo para minha vida. Eu não falo nada que eu não faço. Então, tudo que eu falei aqui para vocês, por exemplo, é o que eu faço no meu dia a dia. Não tem nada que eu falo e não faço. Então, eu vivo de fato o que eu falo e eu vivo de fato aquilo que eu me predisponho. Então, por exemplo, quando eu fiz a faculdade, e é o que eu acredito, é lógico que, por exemplo, eu atendo uma menina que ela fez a faculdade de Direito e ela não passou na ordem porque ela é extremamente ansiosa. Ela é extremamente ansiosa e aí a gente está trabalhando essa questão da ansiedade e tudo mais, e acredito que agora ela vai passar, agora vai dar certo. Mas ela não passou não é por falta de conhecimento, é por excesso de ansiedade. Isso causa
né, lá na cabeça dela o que até Augusto Cury chama de janelas killer, né? E aí ela não consegue lembrar, não consegue fazer. Mas passar ou não na ordem não mostra que o cara é inteligente, mais inteligente ou menos inteligente, né? Porque tem uma cerca de fatores. Mas eu acredito que se a pessoa ela tomar cuidado com esses, né, com ansiedade, por exemplo, e ela se dedicar de fato 5 anos, porque eu vou dizer uma coisa para você, viu, Luiz? Pensa a faculdade, que toda faculdade abre a sua cabeça e faz você ler muito, mas o direito, né, professor, a gente lê, eu leio até hoje muita coisa todos os dias, né? Então, graças a Deus, tudo isso e viver o curso, né? Porque eu acho que para vocês que aí, independente do curso que vocês estão, a gente não tem que simplesmente estudar. Aliás, professor, isso é uma coisa até que eu acabei não falando na palestra, mas eu acredito que a gente tem que viver cada minuto, que é diferente de passar cada minuto. Eu ir lá para a pedagogia e passar meu tempo estudando pedagogia é diferente de eu passar o meu tempo vivendo a pedagogia, né, extraindo dela o máximo que ela tem para me oferecer, né, e linkando isso com as coisas no meu dia a dia. E eu sempre linkei muito a faculdade, eu estudava lá, comentava com os amigos tudo que eu podia, colocava no papel quando chegava em casa, né? E nos meus dias a dia eu ia pensando como que eu posso acrescentar esse conhecimento que eu tive aqui no meu dia a dia, na minha vida e na vida das pessoas. E aí, passar na ordem, graças a Deus, foi só uma consequência normal. Muito legal, professor. Inclusive, os questionamentos que você fez, de qual é a minha missão de vida, qual é a minha visão de futuro, como que eu quero ser lembrado, o que eles vão falar, assim, de mim, né? E se eu quero ser um termômetro ou um termostato, assim, esse exemplo foi muito bom também. Eu acho que a palestra, no todo, vai ser boa para a gente refletir no dia a dia. Obrigado, Luiz. Fico feliz mesmo. Veja que aquilo que eu disse é sinal que eu estou conseguindo cumprir aí a minha missão de vida, né? E isso me deixa extremamente feliz, porque vocês não sabem o ganho pessoal que eu tenho nesse momento aqui, que eu estou tendo agora. Obrigado para vocês, obrigado de coração mesmo. Eu que agradeço. É muito gratificante, né, a gente ter esse retorno. E vindo de algo que a gente tem paixão em fazer, né? É um presente, né? Isso é um que presente. A gente sente, né, em você, que o que você faz é por puro prazer. Por puro prazer. Por felicidade, né? Isso me dá energia, me dá ânimo. E veja que quando eu falo em felicidade, e quando eu falo de vivenciar cada minuto, cada segundo, eu vou dizer para vocês e para você, professor, aqui, quando eu coloco o violão no colo, eu estou extraindo daquele violão máximo. Quando eu estou brincando com a minha filha, né? Eu e a minha filha, nós temos um castelo na Lua, que nós vamos quase todos os dias para lá. É um castelo maravilhoso, tem um jardim magnífico, tem um cruzeiro maravilhoso lá, e nós temos um pônei que leva a gente para um unicórnio, que chama Disney, né? Ela colocou o nome, que é o unicórnio que nos leva para lá. E quando eu estou com ela lá, eu extraio disso, embora seja algo muito abstrato, eu extraio o máximo que eu posso. E a gente tem que aprender a utilizar, a viver e extrair o máximo dessas coisas abstratas e, inclusive, nas coisas banais do dia a dia, como, por exemplo, vejam aqui o meu copo. Se a minha esposa, que agora está trabalhando, se ela chegar em casa e ver eu mostrando esse copo aqui, numa palestra para vários acadêmicos, ela vai falar assim: meu Deus do céu, você não conseguiu se achar no armário ali, né? E encontrar um copo mais bonitinho. Mas vejam que, para mim, a água nesse copo, ela é tão gostosa, professora, que embora seja de um alumínio muito vagabundo, esteja todo amassado, isso é um sinal de uma pequena felicidade, mas faz parte. A água, para mim, aqui, ela é muito mais gostosa. Então, estou extraindo o máximo que eu posso até na hora de beber água, né? E é isso que eu acho que tem que ficar da vida para todos nós, né? Extrairmos o máximo de cada segundo vivido. Fazê-la ter sentido, né? Fazer ter sentido. Tem que fazer valer a pena. A água fica melhor.
Olha, eu não sei se é coisa da minha cabeça, viu, Luiz? Mas que ela fica extremamente mais gostosa do que tomar no copo de Entendo. vidro, de cristal, seja lá o que for. Ela fica mais gostosa, pelo menos para mim fica. Mas fica mesmo. Para mim, eu não tenho em casa, mas ela me recorda muito a infância, uma caneca assim, porque na minha casa, na minha infância, sempre teve no filtro de barro e uma canequinha como essa embaixo, sempre. E ela Então, é fresca. professora, eu tenho minha cumbuca de barro e tenho o meu copo de alumínio. Mas fica mais fresca mesmo a água. Fica mais, eu também acho. Muito bom, muito obrigada, viu, Carlos? Professora, só precisando, gratidão. estamos à disposição sempre. Gratidão, um dos valores que eu congrego e que você acabou de viver agora. Sempre Bem legal. agradecer, verdade. Sempre agradecer. Bom, professor, Pessoal, então, mais alguém? Acho que o pessoal já está satisfeito. então, obrigado a todos. Professora, muito obrigado pelo convite. Como eu eu digo que agradeço, sempre, Ricardo. essas 3 letras maravilhosas que descrevem muita coisa, né, que é o T, o M e o J. Tamo junto. Pode deixar que eu vou manter contato. Perfeito. E aí, pessoal, quem quiser depois perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, não se furtem em chamar lá no Zap ou de mandar uma mensagem lá por e-mail, né? O que eu disse para a professora, eu digo para vocês também, estamos juntos. Obrigado, doutor. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Imagina, Obrigada, Hélio. doutor. Carlos, Obrigada. depois manda para mim os seus contatos de rede social, né? O telefone, o e-mail, e eu disparo para eles também. Perfeito, mando sim, obrigado. Imagina. Boa noite, viu, Boa professora? noite. Muito Boa obrigada. noite, professora. Boa noite, professor. Boa Obrigada, noite, viu? muito Boa noite, obrigado. pessoal. Boa noite, Boa noite, gente. tchau. Tchau. Boa noite. Boa Deu noite, bom. valeu pela palestra. Boa noite, tudo. Boa noite para todos. Boa noite, Valeu, galera. professor. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tchau, gente. professora. Boa Boa noite, noite. professora. Obrigada. Tchau, tchau, boa noite. Imagina, beijo. Carlos, acho que é isso, né? Muito obrigada, viu? Te agradeço mais uma vez. Valeu, professora. E precisando também, estou aqui. Perfeito. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, uma boa noite, viu?